Olá a todos, seja bem-vindo a esta aula. Hoje vamos compreender como funciona uma associação de resistores em série. Esse é um dos conceitos mais importantes da eletrodinâmica e serve como base para entendermos o funcionamento de diversos circuitos elétricos presentes no nosso dia a dia, desde equipamentos simples até sistemas mais complexos de distribuição de energia. Antes de começarmos, vamos relembrar os símbolos elétricos que utilizaremos ao longo desta aula. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre grandezas elétricas, vale a pena conferir para reforçar esses conceitos. Aqui temos o símbolo da fonte de tensão alternada. Em seguida, a representação da fonte de tensão contínua. Este é o símbolo da fonte de corrente. A seta indica o sentido convencional da corrente elétrica. E, por fim, temos o símbolo do resistor, que representa a carga do circuito. Agora observe este exemplo. Temos uma fonte de tensão contínua alimentando um resistor, que representa a carga elétrica do circuito. Com esses símbolos revisados, podemos iniciar o estudo da associação em série. Mas afinal, o que significa associar resistores em série? Significa ligar os resistores um após o outro, em sequência, formando apenas um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Imagine uma fila indiana. Cada componente está conectado diretamente ao próximo, terminal com terminal. Para facilitar a análise desses circuitos, utilizamos o conceito de resistência equivalente, também chamada de resistência resultante. Ela representa o valor de um único resistor que poderia substituir todos os resistores da associação, sem alterar o comportamento elétrico do circuito. O cálculo é bastante simples. A resistência equivalente é igual à soma de todos os resistores do circuito. Em outras palavras, a resistência equivalente é igual ao resistor 1, mais o resistor 2, mais o resistor 3, e assim sucessivamente. Vamos aplicar essa fórmula em um exemplo. Neste circuito temos três resistores ligados em série. O primeiro possui 10 ohms, o segundo possui 30 ohms e o terceiro possui 20 ohms. Queremos determinar a resistência equivalente. Aplicando a fórmula, temos resistência equivalente igual a 10 mais 30 mais 20. Efetuando a soma, encontramos 60 ohms. Portanto, a resistência equivalente desse circuito é de 60 ohms. Vale lembrar uma regra muito importante. Em uma associação em série, a resistência equivalente sempre será maior do que o maior resistor existente no circuito. Agora vamos analisar as demais características da associação em série alimentada por uma fonte de tensão. Como existe apenas um único caminho para a corrente elétrica circular entre o polo positivo e o polo negativo da fonte, não há desvios nem ramificações. Por esse motivo, a intensidade da corrente elétrica é exatamente a mesma em todos os resistores. Matematicamente, podemos escrever que a corrente total é igual à corrente que passa pelo resistor 1, que é igual à corrente do resistor 2, e assim por diante. Essa é uma das principais características dos circuitos em série. A fórmula da corrente pode ser representada da seguinte maneira. Se a corrente permanece constante em todos os resistores, qual grandeza sofre alteração? A resposta é a tensão elétrica. A tensão fornecida pela fonte é distribuída entre os resistores ao longo do circuito. Cada resistor provoca uma queda de tensão proporcional ao seu valor de resistência. Quando somamos todas essas quedas de tensão, obtemos exatamente a tensão total fornecida pela fonte. Essa relação pode ser representada pela seguinte equação. Agora vamos relacionar esse comportamento com a primeira lei de Ohm. Sabemos que a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente. Como a corrente é a mesma em todos os resistores da associação em série, a tensão passa a ser diretamente proporcional ao valor da resistência. Isso significa que quanto maior for a resistência de um componente, maior será a queda de tensão sobre ele. Reorganizando a equação da lei de Ohm, também podemos obter as expressões para calcular a resistência e a corrente. A resistência é igual à tensão dividida pela corrente, e a corrente é igual à tensão dividida pela resistência. Vamos finalizar com um exemplo completo. Temos três resistores de 2, 3 e 5 ohms ligados em série a uma fonte de 20 volts. O primeiro passo é calcular a resistência resultante. Somando os três resistores, obtemos 10 ohms.
Em seguida, aplicamos a lei de Ohm para calcular a corrente do circuito. 20 volts divididos por 10 ohms resultam em 2 amperes. Como a corrente é igual em todos os resistores, basta calcular a queda de tensão em cada um deles. No resistor de 2 ohms, a tensão é de 4 volts. No resistor de 3 ohms, a tensão é de 6 volts. E no resistor de 5 ohms, a tensão é de 10 volts. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas aulas. Muito obrigado.